Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Olivia Crochê. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz essa máscara aqui infantil, tá? Então fiquem ligadinhos no vídeo e vamos lá começar. Então vamos lá pessoal, eu vou usar aqui ó, 2 fios. Esse fio aqui que eu tô usando é esse aqui da linha Anne, ó. Ele é 100% algodão, tá? A Anne da Círculo. E a cor dele é essa aqui, ó. 7625, tá? Eu tô usando aqui, gente, 2 fiozinhos, tá? Como de costume, porque eu acho essa linha Anne muito fina, então não... se eu usar um fiozinho só, eu vou demorar muito tempo pra dar o tamanho no meu trabalho. Então, eu uso 2, que aí já fica... a espessura do fio fica mais grossa, tá? E aí dá o tamanho do trabalho mais rápido. Então aqui nós vamos começar, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Aqui a gente vai fazer o total de 37 correntinhas, tá? Aqui já tem a primeira. Eu vou fazer aqui as minhas 37 e chegando no final eu volto com vocês, tá? Então, gente, ó, terminei aqui, fiz aqui as minhas 37 correntinhas. Aqui a gente vai contar que a partir da agulha eu vou vir aqui na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos, tá? Eu fiz aqui o primeiro, vou vir aqui no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, fiz aqui um total de 9 pontos baixos, tá? Aqui eu vou fazer 18 pontos altos, tá certo? Então, eu laço meu fio aqui e venho no próximo aqui, ó, faço um ponto alto. E vou fazer a sequência aqui de 18 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 18 pontos altos e volto com vocês, tá? Pra gente dar continuidade. Voltei aqui, gente, ó, fiz aqui os meus 18 pontos altos, tá? Aqui a gente vai sobrar o total de 9 correntinhas, tá? Que é o que fizemos aqui, ó. Vai sobrar aqui 9 correntinhas pra gente fazer 9 pontos baixos aqui no final também, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, direto. Faço o meu primeiro ponto baixo. Faço o segundo. Faço o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, aqui eu fiquei com um total de 9 pontos baixos aqui no início, 18 pontos altos aqui no meio e 9 pontos baixos aqui no final, tá certo? Aqui, ó, pra nossa segunda carreirinha, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, essa correntinha aqui vai dar a altura do nosso primeiro ponto baixo. Eu vou vir aqui, ó, faço um ponto baixo aqui. Eu vou fazer aqui um total de 6 pontos baixos, tá? Então, eu fiz aqui o primeiro, fiz o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E aqui, esses 3 que sobraram, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer meio ponto alto em cada um deles, tá? Então, a gente vai fazer aqui o total de 3
pontos altos pela metade, tá? Então aqui eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no primeiro dos 3 que sobraram, faço aqui, ó, meio ponto alto, tá certo? Laço o fio, venho no próximo, puxo, tenho três argolinhas aqui, passo por dentro das 3, tá certo? E no próximo, a mesma coisa. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos pela metade, tá? A gente, voltando aqui, ó, a gente fica com um total de 36 pontos, tá? Contando com os 9 aqui, os 18 pontos altos e os 9 aqui. A gente fica com um total de 36, tá certo? Então, aqui na nossa segunda também a gente vai ficar com um total de 36 pontos. Aqui eu fiz os meus 3 pontos altos pela metade. Eu vou seguir fazendo os 18 pontos altos normal, tá? Então, aqui eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, até chegar ali nos 9 pontos baixos, tá certo? Então, vou seguir aqui, ó, fazendo 18 pontos altos, normal, até lá no final, e volto com vocês. Então, gente, ó, fiz aqui os meus 18 pontos altos, tá? Aqui, ó, cheguei aqui nos meus 9 pontos baixos. Aqui a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Então, aqui eu fiz 3 pontos altos pela metade, eu vou fazer aqui também 3 pontos altos pela metade, ó. Laço o fio, introduzo, puxo e passo por dentro dos 3. 2. 3 pontos altos pela metade. Aqui me restaram 6 pontos baixos, eu vou fazer 6 pontos baixos aqui, tá? Então, ó, fiz aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E aqui, ó, o 6º. Tá certo? Vai ficando assim. A partir daqui, é só essa repetição aqui, tá? A gente vai voltar aqui. Até a 7ª carreirinha, a gente vai fazer essa repetição que a gente acabou de fazer aqui, tá? Eu vou fazer mais uma carreirinha aqui com vocês, pra fixar como é que vai ser. Aqui a gente, no finalzinho, a gente sempre sobe uma correntinha para dar a altura do nosso primeiro ponto baixo. Viro o meu trabalho, faço aqui o meu primeiro ponto baixo, ó. Tá? Aí eu vou fazer aqui um total de 6 pontos baixos. Fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Os 3 que sobraram, a gente vai fazer 3 pontos altos pela metade. Eu laço meu fio, venho aqui, ó, e fecho e passo por dentro das 3 argolinhas. No segundo, novamente, passo por dentro das 3 argolinhas. E novamente, laço como se fosse fazer um ponto alto, introduzo, busco meu fio e passo por dentro das 3, tá? A gente fica com 6 pontos baixos e 3 pontos altos pela metade. Aqui, a gente segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto, que vai ter aqui um total de 18 pontos altos, tá? Vou fazer aqui e lá no finalzinho eu volto pra gente continuar. Voltei aqui, ó, fiz os meus 18 pontos altos, tá? Gente, percebam que os nossos 3 pontos altos pela metade, eles ficam aqui, ó, entre os pontos altos e os pontos baixos, tá certo? Então, aqui, ó,
quando eu começo a carreirinha, eu começo com ponto baixo, 6 pontos baixos, faço os 3 pontos altos pela metade e sigo com os 18 pontos altos. Então aqui a gente vai fazer, eu fiz os 18 pontos altos, então a gente vai fazer aqui os 3 pontos altos pela metade e terminar com os 6 pontos baixos, tá certo? Pra não confundir aí, tá bom? Então percebam aqui, ó, que os 3 pontos altos pela metade fica sempre entre os 18 pontos altos e os 6 pontos baixos, tá certo? Então aqui eu terminei os meus 18 pontos altos, vou seguir aqui fazendo os meus 3 pontos altos pela metade, ó. Fiz aqui o meu primeiro, segundo, e o terceiro. Então, vão me sobrar aqui 6 pontos baixos, e daí eu vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sempre faço aqui uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto baixo, tá? E viro aqui o meu trabalho e sigo fazendo. A gente vai fazer aqui essa repetição até a 7ª carreira, tá? Então aqui eu já tenho 1, 2, 3. Então vou fazer aqui mais 4 carreirinhas dessa, tá? Do mesmo jeito, sem mudar nada, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 4, vocês façam aí a de vocês. No final eu volto pra gente dar continuidade, tá certo? Bom, pessoal, voltei aqui, ó, fiz aqui as minhas 7 carreirinhas, tá, ó. Aqui, na nossa 8ª carreirinha, nós vamos subir aqui uma correntinha, viro o trabalho, vou fazer aqui 6 pontos baixos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vou continuar aqui com os meus 3 pontos altos pela metade, tá? Primeiro, segundo, terceiro. Nessa carreirinha aqui a gente vai fazer 2 aumentos, tá? Então aqui eu vou fazer a sequência de 8 pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui os meus 8 pontos altos e volto com vocês aí, tá? Fiz aqui o primeiro, vou fazer 8 e volto. Fiz aqui, ó, pessoal, os meus 8 pontos altos. Aqui nos próximos 2 pontos a gente vai fazer um aumento, tá? Então, ó, vou fazer aqui nesses 2 pontos altos, eu vou fazer um aumento para cada um e vai me sobrar aqui 8 pontos altos, tá? Que aí esses aumentos aqui eles vão ficar centralizados, vão ficar aqui no meio, tá? Do nosso trabalho, ó. Entre 8 pontos altos aqui e 8 pontos altos aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o meu primeiro aumento, faço aqui 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? No segundo, a mesma coisa, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu fiz aqui o aumento da nossa carreira, tá? Aqui eu vou seguir fazendo 8 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 8 pontos altos e volto com vocês. Fiz aqui, gente, ó, os meus 8 pontos altos, tá? Depois dos aumentos. Vou seguir aqui fazendo 3 pontos altos pela metade. Dois, 3 e 6 pontos baixos, tá?
2, 3, 4, 5, 6. Nossa oitava carreirinha. E vamos lá para nossa nona carreira, tá? Eu faço aqui uma correntinha para dar a altura do nosso primeiro ponto baixo. Faço aqui a sequência de 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, 3 pontos altos pela metade, 2, 3. Na nossa carreirinha anterior, essa nossa última carreirinha aqui, ó, que a gente acabou de fazer, nós vamos ficar com um total de 38 pontos, tá? Contando com os pontos baixos, os pontos altos pela metade e os pontos altos e os nossos aumentos aqui, tá? Ó, a gente vai ficar com um total de 38 pontos na carreira toda. Os outros aqui embaixo, a gente sempre tava com um total de 36, tá? Então, aqui, na carreirinha anterior, temos 38. Vamos seguir aqui na nossa nona carreira, a gente vai seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, ponto alto pela metade em cima de ponto alto pela metade e pontos altos em cima de pontos altos, tá certo? Não vamos ter mais aumentos nessa nossa nona carreira. Então, eu vou seguir aqui fazendo fiz aqui, ó, os 6 pontos baixos, os 3 pontos baixos pela metade. Vou seguir aqui fazendo os meus pontos altos em cima de ponto alto, que eu vou, vai ser aqui um total de 20 pontos altos agora, tá? A gente tinha 18 aqui na de baixo. Nessa aqui a gente vai ter 20 pontos altos por conta dos dois aumentos, tá certo? Então, vou seguir aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, que vai dar o total de 20 pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou fazer os 3 pontos altos pela metade e os 6 pontos baixos, tá? Então, eu vou seguir a minha carreirinha assim e volto com vocês aqui no final. Então, gente, eu terminei aqui a minha carreirinha, tá? Ó, ela fica assim. Antes da gente dar continuidade ao nosso trabalho, eu quero pedir para vocês não se esquecerem de deixar o seu like, de se inscrever no canal, tá? Você que ainda não é inscrito, você que já é inscrito, seja bem-vindo mais uma vez. E é isso, gente. Não esqueçam de dar o like, tá? Para fortalecer o canal, ajudar o canal a crescer, tá certo? E é isso aí. Vamos lá aqui continuar. Fiz aqui a minha nona carreirinha, tá? Essa aqui é a minha última carreira. Como ela é uma máscara infantil, ela é um pouco menor, tá certo? Mas aí vocês vão ver aí, vocês vão tirar a medida, pegar a medida direitinho. Então, vocês vão... Se vocês precisarem de uma máscara maior, vocês vão aumentar o número de carreiras, tá certo? Aqui a base da minha máscara já tá pronta. Então, aqui nós vamos dar continuidade. Aqui nós vamos fazer aquela tirinha que vai na orelha, tá? Eu vou fazer aqui 29 correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 29 correntinhas e volto com vocês, tá certo? Então, gente, ó, fiz aqui as minhas 29 correntinhas, tá? Agora, nós vamos vir aqui, ó. Eu vou pegar aqui no primeiro ponto baixo aqui dessa nossa carreirinha, ó. E vou fechar aqui com um ponto baixo, tá? A gente faz um ponto baixo aqui também. Aí, ficou assim a nossa argolinha, tá? Fica assim a nossa argolinha. Aqui, a gente vai fazer essa carreirinha aqui, ó. Todo em ponto baixos, tá? Em cada ponto desse daqui, eu vou estar fazendo um ponto baixo para cada um desses, até chegar aqui no final, tá certo?
Aí aqui eu já peguei esse fiozinho aqui, ó, da nosso início, das nossas correntinhas, eu já pego ele e já vou arrematando, tá? Então aqui, ó, eu vou pegando ele aqui, introduzo aqui no próximo ponto e já faço um ponto baixo. E já arrematando esse fiozinho aqui, venho no próximo, faço um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. E vou seguir por toda a minha carreira dessa forma aqui, tá? Então, eu vou seguir aqui, minha carreirinha toda em ponto baixos. Chegando aqui no último ponto baixo aqui da nossa carreirinha, eu volto com vocês, tá certo? Então, gente, ó, terminei aqui, tá? A minha carreirinha, ó. Fiz aqui a minha carreira toda em pontos baixos. Aqui nós vamos fazer 29 correntinhas novamente, que é pra fazer aqui a alcinha, tá certo? Então, eu vou fazer aqui as minhas 29 correntinhas e volto com vocês pra gente dar continuidade. Terminei aqui, ó, pessoal, 29, fiz aqui as minhas 29 correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente fez aqui nessa carreirinha. Vou vir aqui, ó, no primeiro e vou fazer um ponto baixo também aqui, em cima dele, tá? Pra fazer aqui a nossa alcinha, tá certo? Aqui eu vou seguir novamente, vou fazer igual a carreirinha aqui anterior, tá? Eu vou fazer aqui igual eu fiz aqui, ó, tá certo? Vou seguir aqui, fazendo ponto baixo em cima de cada ponto aqui, até aqui no final. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos. Chegando aqui, eu volto com vocês pra mostrar como que a gente vai fazer aqui no final, tá certo? Terminei aqui, ó, cheguei aqui no final. Uma parte a gente vai ficar com 38, tá? Um lado a gente vai ficar com 38 pontos baixos, por conta do aumento que a gente fez. E no outro a gente vai ficar com 36, tá certo? Então, aqui, ó, pra gente arrematar o nosso fio, eu vou vir aqui, ó, virar minha máscara aqui pelo avesso. Aí eu venho aqui, ó, um ponto depois aqui da nossa argolinha, pego um fiozinho aqui, pro nosso fio, nosso ponto não ficar aparecendo lá na frente, tá, gente? E fecho aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo e faço um nó aqui, ó. Pronto. Aqui, ó, eu venho aqui, eu corto meu fio e arremato aqui, tá? Pra arrematar certinho aqui, pessoal, pego uma agulha de tapeceiro, tá? Aqui é jogo rápido. Eu venho aqui, ó, no lado que vai ficar pra dentro da minha máscara e vou passando aqui, ó, por alguns fiozinhos aqui, ó. E vou passando aqui, ó, por dentro de alguns fiozinhos. Aqui. Pra gente poder arrematar esse fio aqui. Ó, passei aqui. Pronto, aqui essa sobra eu já posso cortar. E aqui a base da nossa máscara tá pronta, tá? Eu vou fazer o nariz e a boquinha do nosso cachorrinho aqui. Mas aqui já tá pronta a nossa máscara. Se vocês quiserem usar assim também não tem problema. Como eu já falei, se vocês quiserem fazer maior, é só ir subindo o número de carreirinhas, tá certo? E vamos lá, né, dar continuidade aqui pro nosso trabalho. Então, pessoal, vamos lá fazer a carinha feliz do nosso cachorrinho, tá? Aqui eu tô usando a linha Anne branca, tá bom? 100% algodão também. Aqui a gente vai fazer em espiral, tá certo? Então, aqui eu vou começar fazendo 7 correntinhas. Eu laço aqui o meu fio, passo o fio, faço aqui a minha laçadinha inicial e faço aqui
7 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente vem aqui, ó, na segunda correntinha, contando a partir da agulha, e faz um ponto baixo. Vamos fazer aqui a sequência de 5 pontos baixos, tá? Então, fiz aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e o quinto. Vocês percebam que sobrou aqui uma correntinha. Nessa correntinha aqui que sobrou, nós vamos fazer 3 pontos baixos aqui dentro, tá? Faço 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui a gente vai continuar aqui do outro lado, tá? Já aproveito para arrematar essa sobrinha de fio que tem aqui, ó. Aqui a gente vai fazer uma sequência de 5 pontos baixos, igual ao outro lado, tá? Então, faço aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E assim como aqui no outro lado, aqui vai sobrar uma correntinha, a gente vai fazer 3 pontos baixos nessa correntinha aqui também, tá? 3 pontos baixos no mesmo lugar. Vem aqui, ó, nela. E faço 3 pontos baixos aqui. Como esse trabalho aqui é em espiral, então não vai dar para saber aonde que a gente terminou a carreira. Então, se vocês quiserem colocar um marca-ponto aqui na última correntinha, que é no último ponto baixo que a gente fez, fica a critério de vocês, tá? Então, nessa volta aqui, a gente vai ficar com um total de 16 pontos baixos, tá certo? Eu não vou colocar o pontinho aqui marcando, tá? Porque eu já tenho mais ou menos uma noção de onde que eu vou parar. Mas se vocês quiserem colocar, fica a critério de vocês, tá? Porque como a gente não vai saber onde a carreirinha terminou, então é legal que coloquem, tá certo? Aqui eu vou ficar com um total de 16 pontos baixos, tá? Então, vamos lá dar continuidade. Aqui eu vou fazer ponto baixo em cima dos 5 pontos baixos aqui, tá? Na nossa carreirinha aqui de baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu cheguei naqueles 3 pontos baixos juntos, tá? Então, aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos para cada um deles, tá certo? Vamos ficar aqui com um total de 6 pontos baixos aqui na nossa volta aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui eu faço 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto. Dois aqui no segundo. E 2 aqui no terceiro. Que vai ser o nosso aumento aqui, tá? Aqui chegamos aqui na nossa lateral, tá? Vou fazer novamente a repetição daqui. Ponto baixo em cima de ponto baixo aqui por 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5.
Aqui a gente tem aqueles 3 pontos baixos que a gente fez anteriormente. Então, vou fazer novamente aqui, igual eu fiz aqui, 2 pontos baixos para cada um deles, tá? Então, eu venho aqui no primeiro e faço 2 pontos baixos. Venho no segundo, faço 2 pontos baixos e venho aqui no terceiro e faço 2 pontos baixos. Nessa volta aqui, a gente vai ficar com um total de 22 pontos baixos, tá? Na volta toda. Aqui, essa é a nossa última volta, tá? Eu vou fazer a mesma repetição aqui, ponto baixo em cima de ponto baixo por 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem aquele aumento de 6 pontos baixos, né? Então, aqui a gente vai começar aqui, ó, fazendo 2 pontos baixos. No próximo, 1 ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 1 ponto baixo. E no próximo, 2 pontos baixos. Eu vou ficar aqui com 3 aumentos, tá? Aqui eu vou seguir fazendo o total de... Aqui eu faço mais um ponto baixo, ó, do nosso 6. E vou seguir aqui fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo por 5 vezes, tá? Até chegar aqui nos nossos outros aumentos. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo aqui que eu cheguei no meu primeiro aumento, ó? Aqui, ó. Primeiro aumento da carreirinha. Então, eu venho aqui, eu faço 2 pontos baixos aqui no mesmo lugar. No próximo, eu faço 1 ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 1 ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo lugar, tá? E aqui o último, ó. Nosso último aumento aqui, ó. Aqui eu tenho 2 aumentos. Fiz os 2 pontos baixos aqui e me sobrou um que eu vou fazer o meu último ponto baixo. E aqui, ó, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo aqui. Aqui eu corto o meu fio, tá? Vou cortar um tamanho considerável pra gente costurar depois e puxo aqui. Deixa essa sobra de fio pra gente costurar aqui, tá? Na nossa máscara. Para os olhos eu vou usar aqui o mesmo fio, tá? A gente vai começar aqui com o anel mágico. Eu vou fazer aqui 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico, tá? Tô usando 2 fios também. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho aqui o meu anel. E fecho aqui, ó, no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto baixo
E vou fazer aqui um aumento para cada ponto, tá? Então, a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos aqui. Então, eu venho aqui, ó, faço um, dois, três, quatro, fiz aqui meus 12 pontos baixos. Eu venho aqui no primeiro ponto baixo da nossa carreira e fecho com ponto baixíssimo. Aqui eu já posso arrematar e deixar uma sobra de fio aqui pra mim poder costurar depois, tá? Fecho mais o meu ponto e aqui eu já posso cortar esse fio. Ele fica assim. Então, aqui vocês façam outro desse aqui, tá? Façam outro, deixam a sobra de fio. Aqui a gente borda o nariz, tá? Eu venho aqui com a agulha de tapeceira e o fio preto. Eu vou bordar o nariz aqui antes de colar lá na nossa peça. Então, ó, eu vou vir aqui. Eu vou pegando aqui, ó, e vou bordando. Vocês vão fazendo aí do jeito que vocês acharem melhor, tá? Até ficar redondo, em formato de nariz, tá certo? Então, pessoal, ó, terminei aqui o focinho do meu cachorrinho, tá? Aqui, ó, eu coloquei os olhos já, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, aqui, ó, aqui eu tenho a primeira carreira, tenho a segunda e a terceira. Então, eu coloquei aqui na terceira carreirinha, aí eu já costurei os olhos aqui, tá, na minha máscara, ó. E aqui eu tenho um focinho que eu vou colocar aqui embaixo dos olhos, tá? Abaixo e no meio dos olhos, ó. Ele vai ficar mais ou menos assim. Eu vou usar aqui, ó, a agulha de tapeceiro pra fazer esse processo. E aqui, como já tá aqui, eu venho... Se vocês tiverem alfinete pra colocar, melhor, que já fica fixo, tá? E aí não corre o risco de sair do lugar. Mas, se não tem também, dá certo do mesmo jeito, né? Então, eu venho aqui, ó, no meu ponto, costuro... Venho aqui, ó, e vou fazendo isso aqui por toda a minha volta, tá? E vou seguindo aqui, pegando cada pontinho e fazendo uma costura mesmo, tá? Então, eu vou fazer isso aqui até chegar aqui, ó, onde eu iniciei e volto com vocês. Então, ó, pessoal, eu terminei aqui de costurar, tá? O rostinho do meu cachorro, o focinho. Aqui, ó, eu vou vir aqui, ainda tô com a minha linha e minha agulha aqui, eu vou vir passar aqui, ó, pelo último pontinho aqui, ó, que me sobrou, esse pontinho aqui, onde eu iniciei a minha costura, vou passar aqui e deixo uma argolinha aqui atrás, ó, e volto pra lá de novo. Introduzo a minha agulha aqui, ó, e faço um nó. E é isso aqui, a gente corta, tá? E ele vai ficando assim, tá? Então, aqui a gente vamos fazer o acabamento.
ficou um pouquinho torto aqui, mas não tem problema, tá? Vamos lá pro acabamento. Aqui, ó, vou aproveitar a sobra de fio que me restou aqui. E vou começar aqui, ó, pela sobrancelha, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, essa partezinha aqui de cima. E passo aqui e faço a sobrancelha do meu cachorrinho. Tá? Aqui, ó, venho. Faço um nó aqui. Não muito apertado pra não puxar muito lá na frente. Corto aqui a minha sobra de fio. E faço a mesma coisa do outro lado, com o fiozinho que me sobrou aqui, tá? Venho aqui, ó, e faço a mesma coisa. Introduzo aqui. Passo pra cá. Venho aqui atrás. E faço meu nó. Corto aqui as minhas sobrinhas. E vai ficando assim. E aqui vamos lá para os detalhes dos olhos e a boquinha aqui, né? Eu venho aqui com um fio preto. Pode ser uma sobra de fio também. Eu vou vir aqui, ó, no olhinho do cachorrinho. Eu vou introduzir ela aqui embaixo, ó. Passo aqui. Venho aqui, ó. No ponto do lado aqui embaixo. Vou tentar sair aqui. Aqui a gente vai fazer o desenho de um olhinho fechado, tá? Aqui, ó. Então, ficou assim, eu venho aqui atrás, faço a mesma coisa que eu fiz, né, aqui na sobrancelha, dou um nó aqui, ó. E corto aqui o meu fio. Venho aqui no outro, faço a mesma coisa, tá? Introduzo a minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, na nossa primeira carreirinha aqui, tá certo? Ó, introduzo, venho aqui em cima, venho aqui embaixo, ó, do ladinho onde eu fiz a primeira linha aqui. E volto aqui no mesmo lugar. Fica assim, tá? Venho aqui atrás novamente. Venho aqui atrás novamente e faço o nó. Corto meu fio. Quase pronto o nosso cachorrinho. Aqui pra fazer a boquinha, a gente vem aqui, ó. Eu vou vir, sair aqui embaixo, tá? Ó, nesse ponto aqui. Abaixo do focinho. E vou vir fazendo uma boquinha feliz, tá? Como se o nosso cachorrinho estivesse rindo. Ó, saio aqui na frente. Volto aqui, ó. Saio aqui em cima no pontinho, ó.
nesse aqui e volto novamente. E fica assim, ó, tá? Venho aqui atrás de novo e faço meu nó. Corto meu fio. E tá pronta a nossa máscara, tá? Se vocês quiserem, gente, fazer... Eu vou mostrar aqui um modelo pra vocês. Aqui, ó, esse modelinho aqui, tá? Tem essas bochechas rosada. Eu não vou fazer nesse daqui. Não vou fazer aqui nesse, tá? Mas, se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo aí de vocês. Então, aqui, a gente usa o mesmo processo que a gente usou pra fazer o olhinho, a gente usa pra fazer aqui, tá? As bochechinhas rosadas. Então, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem, é só seguir o padrão do olhinho, tá? Então, é isso, pessoal. Aqui está o nosso cachorrinho, tá? Nossa máscara com carinha feliz. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou mostrar colocando o forro, porque eu já tenho um vídeo, tá? Ensinando como coloca o forro na máscara. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo, se você não viu ainda, você dá uma olhadinha lá. Mas, se não quiser colocar o forro também, a criança pode usar essa máscara aqui por cima daquela máscara cirúrgica, tá? Mas aí fica a critério de vocês, vocês escolham como vocês querem usar, tá? E lembrando, gente, que essas máscaras infantis é usada por crianças a partir de 2 anos, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem se gostou, tá? Beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.